Saudações. Esta mensagem foi retirada dos livros dos profetas do Antigo Testamento, especificamente do profeta Daniel, que você conhece muito bem. O estudo é do capítulo 7 de Daniel e tem uma interpretação. Aqui, Jeová mostra a Daniel os 7 impérios mundiais, nos quais Satanás opera com grande intensidade. Jeová nos revela os 7 impérios mundiais por meio do uso de 4 feras em Daniel. Esses impérios são os mesmos 7 sobre os quais João nos fala no Apocalipse. A 7ª besta de João é a mesma que é, na 4ª besta de Daniel. Você saberá por que isso acontece. Esta é a palavra de Jeová. Descubra e estude este 7º império, porque você precisa principalmente saber o que vai acontecer com ele. Jeová livra Israel dos ataques do último império mundial. Mas antes disso, Israel, o último império mundial, irá saquear suas casas e muitas de suas mulheres serão estupradas. Naquele tempo, metade do povo será levado ao cativeiro e muitos fugirão de Jerusalém. Logo depois, em menos de 45 dias, a batalha do Armagedon acontecerá em Jezreel. E aí, eles serão libertados dos ataques do último império mundial, quando o Messias, com a espada de sua boca, derrotará todas as forças inimigas, e libertará o povo dele novamente, dos ataques de Satanás. Glória a Jeová por isso. Não pare de assistir esse vídeo, é muito importante. Observe até o fim. Você não vai perder nada, e se você tem muito a ganhar. Jeová te abençoe. Agora vamos ver o vídeo de Daniel capítulo 7 com interpretação. Daniel capítulo 7. A revelação dos 7 impérios mundiais satânicos, mostrada nas 4 bestas que Daniel viu, que também João descreve no Apocalipse. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Esta data nos situa no ano 556 AC, 30 anos após o cativeiro de Jerusalém na Babilônia. Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça enquanto estava em sua cama. Essas visões e sonhos são do tipo de visão fechada, óssea, com os olhos fechados. Então ele escreveu um sonho e relatou o principal. Isso que ele conta o principal, significa que havia muitos detalhes que ele viu, mas ele foi capaz de relatar o principal. Ou seja, ele foi capaz de escrever a mensagem fundamental e completa do que Deus queria nos dizer. 2 Daniel disse: Eu olhei em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu estavam lutando no grande mar. Esses 4 ventos do céu lutando no grande mar significam uma guerra espiritual em grande escala. As forças do bem e as forças do mal, lutando no ar. 4 grandes bestas, diferentes umas das outras, subiam do mar. Essas 4 bestas representam 4 impérios mundiais reinando sobre a terra. Aqueles que o inimigo Satanás dá o seu poder de destruir, em tudo o que pode, a obra de Deus com os homens. E se diz que eles subiram do mar, isso indica que eles vieram com as forças do mal. 4 O primeiro era como um leão, que era como um leão, indica a sua força e grande domínio, e tinha asas de águia, e que tinha asas de águia, indica que cobria grandes áreas de terra. E também como a águia, dominando com sua visão grandes porções de terra. Eu estava observando até que suas asas foram arrancadas. Quando ela diz que suas asas foram arrancadas, significa que seu domínio foi tirado, e ela foi levantada do chão. Quando ela diz que foi levantada do chão, ela indica que estava prostrado no chão. Indicando o que aconteceu com Nabucodonosor, quando ele se exaltou e foi prostrado ao chão por não dar a glória a Deus. Foi então que ele recebeu o coração de uma besta, e ele ficou ereto sobre seus pés como um homem, e o coração de um homem foi dado a ele. O original em hebraico diz: e ela foi levantada da terra e sobre os 2 pés como um homem ela se ergueu e o coração de um homem foi dado. Este é Nabucodonosor quando ele recupera sua posição de homem, no final de sua punição vivendo como uma besta no campo onde não tinha coração de homem porque lhe foi dado coração de besta. Esta primeira besta semelhante a um leão se refere ao Império Babilônico conquistado por Nabucodonosor. 5 Aqui está a outra segunda besta, semelhante a um urso. Esta segunda besta semelhante a um urso, é outro império governando a terra.
Aquele descrito como semelhante a um urso, indica sua imensa força e firmeza, que subiu de um lado mais do que do outro, o que indica que subiu mais de um lado do que do outro, define que uma parte daquele reino era mais poderosa do que a outra parte. Este foi o Império Medo-Persa, onde um dos dois tinha mais poder e força do que o outro, assim era, embora estivessem unidos. E ele tinha 3 costelas na boca entre os dentes. Aquele que diz que tinha 3 costelas na boca entre os dentes indica o quão feroz era, devorando suas presas, como fizeram com o Império Babilônico que as destruiu totalmente e arrasou tudo ali. Assim lhe foi dito, levanta-te, devora muita carne, e aquele a quem foi dito, levanta-te, devora muita carne, indica que foi a vontade de Deus, que colocou no coração deste império, que invadisse e destruísse o Império Babilônico de forma violenta e avassaladora. 6 Depois disso eu olhei, e aqui está outra besta, outro império dominando o mundo, semelhante a um leopardo, que diz que é semelhante a um leopardo, é indicativo de que é furtivo e que vence rapidamente e assinar, com 4 asas de pássaro nas costas. Esta besta também tinha 4 cabeças, e o domínio foi dado a ele, que se diga que tinha 4 asas de pássaro em suas costas, indica que se movia rapidamente, e que esta besta também tinha 4 cabeças, é indicativo que 4 partes dela formariam 4 reinos, com grande domínio sobre as 4 pontas da terra. Este foi o império da Grécia com Alexandre, o Grande, que conquistou grandes extensões de terra. Alexandre morre muito jovem após suas conquistas, sem deixar sucessores. E seus líderes imediatos, fazendo força entre si para dominar o império, acabam formando 4 impérios nas terras conquistadas. Destas 4 regiões, o Império Romano eventualmente emerge. 7 Depois disso, olhei para as visões da noite. Aqui, novamente, elas parecem ser visões durante os momentos de descanso à noite. E aqui está a 4ª besta. Esta 4ª besta é a 7ª da qual João fala no Apocalipse. Observe que Daniel descreve 4 animais, o primeiro como um leão, o segundo como um urso, o terceiro como um leopardo e este tem 4 asas e 4 cabeças. Neste terceiro, cada cabeça representa um império. Esses 3 primeiros que Daniel menciona, representam 6 impérios, que dominam grandes extensões de territórios na terra. O 4º de Daniel é o 7º do qual nos é dito no Apocalipse, aquele que será formado nestes últimos dias de nossa era. Horrível e terrível e muito forte, que tinha grandes dentes de ferro, ele devorou e se desintegrou, e as sobras pisaram em seus pés, e era muito diferente de todos os animais que eu vi antes dele. Este aqui é apresentado como um império horrível, terrível e extremamente forte, com grandes dentes de ferro, devorando, destruindo e esmagando tudo que restou de seus pés. Assim será, porque os recursos de que dispõe, os sistemas tecnológicos de que dispõe e os recursos de armas de guerra à sua disposição são tão poderosos que lhe permitirão agir dessa forma. De uma forma terrível para toda a raça humana, como nunca aconteceu antes na história da humanidade. E tinha 10 chifres, esses 10 chifres são 10 potências, são 10 nações poderosas, que se unirão e se organizarão na forma de um conselho, para estabelecer um último império mundial nestes dias finais de nossa era. 8 Enquanto eu estava contemplando os chifres, eis que outro chifre pequeno surgiu entre eles. Este chifre pequeno é o Ser, o homem do tipo anticristo, possuído por Satanás, que se levantará como o líder máximo de todo o império mundial do último dias. E diante dele 3 chifres foram arrancados do primeiro. Haverá um tempo em que 3 dos principais líderes, dos 10 que constituem o Conselho do Império Mundial, se oporão e enfrentarão este último Império Mundial liderado por Satanás. Mas Satanás, e seu grande domínio do Império Mundial, irá confrontá-los e eliminá-los do sistema de Império Mundial, e eis que este chifre tinha olhos de homem, porque haverá um homem, que será possuído por Satanás, como o líder máximo deste Império Mundial. E uma boca que falava grandes coisas, e uma boca que falava muito, porque blasfemaria o nome de Deus com grande orgulho. 9 Eu estava observando até que os tronos foram colocados, e um ancião de dia sentado, cujo vestido era branco como a neve, e os cabelos de sua cabeça como lã limpa, seu trono chama de fogo, e as rodas dele,
fogo ardente. 10 Um rio de fogo fluiu e saiu de diante dele. Milhares de milhares o serviram e milhões de milhões compareceram antes dele. O juiz sentou-se e os livros foram abertos. Estes versículos 9 e 10 nos falam sobre o que João descreve para nós em Apocalipse 20:12, onde ele diz: "E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras, que é o julgamento perante o grande trono branco, onde as almas pecaminosas serão julgadas de acordo com seu trabalho." 11 Olhei então por causa do som das grandes palavras que Chifre falava. Essas grandes palavras são as blasfêmias intensas e ordens devastadoras proferidas pelo homem possuído por Satanás, o líder final do Império Mundial. Ele observou até que a besta foi morta e seu corpo foi esmagado e entregue para ser queimado no fogo. A besta é um ser da trindade diabólica, chamada de besta, que dirige o governo do Império Mundial. O Apocalipse nos diz que também o falso profeta, outro da trindade diabólica, foi lançado vivo no lago de fogo que arde com enxofre. 12 Eles também haviam tirado o domínio dos outros animais, mas suas vidas haviam se prolongado até certo tempo. Quando ele diz que o domínio deles foi tirado das outras bestas, e que sua vida foi prolongada por um certo tempo, ele se refere a Satanás e a um certo grupo de demônios de uma hierarquia inferior aos da trindade diabólica. Isso se refere ao fato de que eles prenderam Satanás por 1000 anos e depois de 1000 anos ele seria libertado novamente por um curto período de tempo. Os outros dois componentes da trindade diabólica, a besta, que dirigia a área governamental, e o falso profeta, que dirigia a área espiritual, foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Destes dois, no Apocalipse, não é mencionado que eles foram removidos posteriormente. 13 Eu estava olhando na visão da noite, e eis que, com as nuvens do céu, veio um como filho de homem, que veio ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. Este é Jesus Cristo, que é instruído a se aproximar de seu Pai. 14 E ele recebeu domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o pudessem servir. Seu domínio é um domínio eterno, que nunca passará, e seu reino um que não será destruído. Aqui está formalizado a entrega a Jesus Cristo, do domínio, da glória e do reino. Isso é para todos os povos e nações servirem a ele no domínio eterno sem serem destruídos. 15 Daniel, meu espírito estava agitado no meio do meu corpo, e as visões na minha cabeça me surpreenderam. Esta é uma visão na atividade espiritual, que é mais real do que qualquer atividade na vida natural. Imagine como Daniel se sentiu, depois de ver todos aqueles seres das trevas, naqueles corpos terríveis. 16 Aproximei-me de um dos presentes e perguntei-lhe a verdade sobre tudo isso. E ele falou comigo, e me fez saber a interpretação das coisas. 17 Esses 4 grandes animais são 4 reis que se levantarão na terra. Diz, 4 grandes animais são 4 reis. Lembre-se de que o terceiro, a Grécia, tinha 4 cabeças. Este terceiro tem evolução de reinos, transformando-se primeiro em 4 reinos e depois, com um desenlace, onde se forma o Império Romano. Todas as feras que Daniel menciona são 7 impérios. Primeiro o Império Babilônico, segundo o Império Medo-Persa, terceiro a Grécia, que são 4 impérios, e o quarto é o Império Mundial dos 10 reinos dos últimos dias, para 7 no total. 18 Posteriormente, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, para todo o sempre, após a manifestação desses impérios mundiais. Quando eles forem derrotados, o povo de Deus reinará eternamente com Deus. 19 Então eu quis saber a verdade sobre o quarto animal, que era tão diferente de todos os outros, terrivelmente aterrorizante, que tinha dentes de ferro e pregos de bronze, que devorava e esmigalhava, e pisoteava os restos com seus pés. 20 Também sobre os 10 chifres que ele tinha na cabeça, e o outro que tinha saído, antes dos quais 3 tinham caído. E esse mesmo chifre tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e parecia maior do que seus companheiros. 21 Eu vi que este chifre fez guerra contra os santos, e os conquistou. Este chifre é o Ser, o homem possuído por Satanás, o chamado dragão por João no Apocalipse.
que ele usará todas as suas forças do último império mundial, para perseguir, atacar e matar os servos de Deus sobre toda a terra, nos últimos dias de nossa era. 22 Até que veio o ancião de dias, e foi dado julgamento aos santos do Altíssimo, e chegou a hora e os santos receberam o reino. Mas chegará o tempo em que Deus com Jesus Cristo confrontará o inimigo e o sentenciará para estar eternamente no lago de fogo que arde com enxofre, e entregará o reino ao seu povo santo. 23 Ele disse assim: ó quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos e devorará, debulhará e rasgará toda a terra. Este quarto animal é o mesmo sétimo de João no Apocalipse. Deve ser formado nos últimos dias de nossa era. É apresentado como um império nunca antes visto, assustador, terrível e extremamente forte, com dentes de ferro e devorando tudo a seus pés. Porque possui recursos de sistemas tecnológicos de alta potência e armas militares à sua disposição. 24 Os 10 chifres significam que 10 reis se levantarão daquele reino. Depois deles, outro se levantará, diferente do primeiro, e derrubará 3 reis. Esses 10 chifres são 10 poderes, 10 reis, ou presidentes, ou primeiros ministros, ou líderes importantes nessas 10 nações poderosas. Essas nações se unirão para estabelecer o império mundial dos últimos dias. O outro que se levantará é o ser do tipo anticristo, um homem possuído por Satanás, servindo como o maior líder do império mundial e eliminará 3 dos primeiros 10 reis. 25 Ele falará palavras contra o Altíssimo, ele falará blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso, e os santos do Altíssimo ele esmagará, ele perseguirá e matará o povo de Deus na terra, e ele pensará sobre a mudança dos tempos e da lei, e eles serão entregues em sua mão até o tempo, e tempos e meio tempo, isso é por 3 anos e meio. 26 Mas o juiz se assentará, e eles tirarão seu domínio para ser destruído e arruinado até o fim. Este é o fim que aguarda Satanás, arruinado até o fim, no lago de fogo que arde com enxofre. 27 Que o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, sejam dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. 28 Aqui estava o fim de suas palavras. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos me perturbaram e meu rosto mudou. Imagine como Daniel ficou depois de todas essas visões que observou, mas guardei o assunto em meu coração.